Boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje, na terça-feira, a gente mais uma live de saúde, né? De estética aqui no nosso canal da Dental Santé. E hoje a gente vai estar aqui falando com Érica Feitosa, fisioterapeuta, acupunturista, que vai estar aqui hoje com a gente, nos brindando com mais uma noite de conhecimentos, né? E nesse tema super atual, que é sobre imunidade, a gente vai ver como a acupuntura pode agir na questão da imunidade. Então, vamos esperar mais algumas pessoas entrarem, né? Aqui no nosso canal. Chama seus amigos, sua família, quem você achar que é importante estar assistindo essa live aqui com a gente. Então, aí embaixo, no canto inferior direito do seu celular, tem um aviãozinho, um triângulozinho que você pode clicar e vai aparecer todos os seus amigos do Instagram. Então, vale a pena para você estar chamando eles para assistir essa live com a gente e também curtindo o coraçãozinho, que é super importante para o Instagram realmente no o maior número de pessoas possível, porque esse é um tema super importante, né? Imunidade e de um jeito novo através da acupuntura. Então, a gente vai estar aqui com Érica Feitosa. Boa noite, Érica. Oi, boa noite, Ju, tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de nos Eu que agradeço, brindar, né? Super importante nesse período agora de imunidade, onde todo mundo está preocupado em estar aumentando, né, sua imunidade. com certeza. Eu que agradeço pelo convite, fico muito honrada de estar aqui nesse canal, que é tão rico em várias coisas em relação à saúde, em relação à estética. Sempre acompanho as suas lives e estou muito honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, que bom. Tenho certeza que vai ser bem produtivo para todos nós que estamos aqui essa noite com você. Gente, Obrigada. olá, Vivi, Josineide, Tassiana, já tem algumas pessoas aqui com a gente. Boa noite a cada um. Obrigada, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Esse tema é super atual, super importante, né? Então, só peço a Verdade. coloquem um coraçãozinho para curtir nossa live, para o maior número de pessoas chegar a esse conteúdo, porque hoje em dia muita gente fazendo live. E também amigos, que pode ser chamado aqui, nesse triângulozinho no canto inferior direito. Carlos está aqui com a gente Exatamente. também. Carlos, Tem Mônica, aí colegas acupunturistas também entrando, Tiago, que se formou comigo. Obrigada pela presença. obrigada pela presença. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse conteúdo. E só peço a vocês que, se puder, compartilhem nossa live, né? Chama os amigos, familiares, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito interessante, né? A acupuntura, assim, né? Érica vai estar aqui como especialista na área, falando como a acupuntura realmente interfere também na nossa imunidade, né? Hoje em dia a gente usa vitaminas, usa a parte de higiene bucal, né, para diminuir a bactéria, que também contribui na imunidade. E a acupuntura também vai estar aqui com a gente, Érica, desvendando esse mistério de como a acupuntura age na imunidade. Então, Verdade. vocês vão amar. Compartilha, Vivi, no Stories. Ótimo, obrigada. Eu Certeza que preparei um conteúdo bem interessante hoje, Ju, para a gente elucidar. Assim, muita gente tem muitas dúvidas, né, sobre a acupuntura. E aí eu preparei um conteúdo para elucidar a maior parte das dúvidas que eu sempre recebo no consultório de pessoas conhecidas. Também acho interessante que muita gente não entende como é que funciona e tal, e aí eu me acho bacana, antes de falar especificamente da imunidade, falar também um pouquinho de como funciona a acupuntura, né? certeza. Bárbara também está aqui com a gente. Mariana, boa noite, meninas. Oi, pessoal, obrigada por estar aqui. Chama as amigas a aprenderem um pouco. Então, começando, Verdade. né, do princípio,
Doutora Érica, diga aí, o que seria acupuntura? Explica aí pra gente. Então, a acupuntura é uma técnica milenar. Ela possui mais de 3.000 anos de existência. E há várias formas que foram ditas, que foi como foi descoberta. Embora, assim, a gente não sabe exatamente porque naquela época não tinha tecnologia e não tinha os estudos que tem hoje, o conhecimento de anatomia e fisiologia, né? Mas o que a gente sabe é que sábios chineses daquela época, eles usaram o conhecimento deles de artes marciais para conhecer mais o corpo, estimulando alguns pontos. E eles perceberam que através desses pontos que eles estimulavam, eles obtinham alguma resposta dolorosa e alguma função no corpo como um todo. E aí, a partir daí, a gente eles começaram a ver que esses pontos ligados formavam meridianos, que são canais de energia que circulam todo o corpo. A gente pode fazer uma analogia da seguinte forma: digamos que esses meridianos fossem seriam como se fossem as artérias do corpo, né? Que elas vão nutrir as células e os órgãos com o fluxo sanguíneo. Com os meridianos vai haver essa nutrição pelo corpo e pelos órgãos, sendo que com energia, que é o que os chineses chamam de qi, tá? E aí o que acontece? Se, por exemplo, você tem uma cidade onde tem um rio que vai percorrer aquela cidade, né? Se esse rio tiver algum problema, algum travamento, vai ocorrer algum dano naquela cidade. Ou se ele tiver um enchente, se ele correr demais, também vai ter algum dano. Então, com os canais de energia é a mesma coisa. A gente tem que fazer, com a acupuntura, a gente procura sempre equilibrar isso aí. Nem correr muita água, como se fosse o rio que vai inundar a cidade, nem ter nenhum tipo de bloqueio para que também não ocorra um déficit de energia. Então, na acupuntura, a gente usa os pontos para fazer com que a energia circule de forma equilibrada dentro desses meridianos, para que possa nutrir os órgãos, as células, tudo que envolve os sistemas orgânicos. Entendeu? Então, a acupuntura é basicamente isso. Tem mais de 1.000 pontos espalhados por todo o corpo, tá? Que a gente tem que saber como é que funcionam, onde é que elas. Oi, 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 travou aqui. vou também. Tu Voltou. ouviu até que parte? Então, os canais de energia, né? Do rio. Sim, pronto. Então, eu tinha falado que também a gente tem mais de 1.000 pontos, né, de acupuntura pelo corpo. E que esses pontos eles se interligam através desses canais e a gente precisa saber quais são as suas funções específicas para direcionar o tratamento de acordo com o problema da pessoa. Entendeu? É mais ou menos isso. Deu para entender? Mais de 1.000 pontos, né? Que coisa. É. Eles E o estão tanto espalhados pelo corpo com os meridianos, como tem alguns pontos extras que estão fora dos meridianos, mas que foram descobertos ao longo do tempo. E aí ficaram como pontos extras. E todos se interligam entre si, no caso. Isso, exatamente. Entendi. E o que a acupuntura teria a ver, Érica, com imunidade? Que todo mundo está curioso aqui na live para saber. Curioso, né? Então,
O que é que acontece? Como eu falei, a gente usa a acupuntura para trazer equilíbrio para o corpo. E a imunidade nada mais é do que um corpo equilibrado, balanceado, que resiste às intempéries do dia a dia. Então, você está o tempo todo estando aberto a ao que pode acontecer, vírus, bactérias, tudo que a gente está disponível no meio ambiente. E se a gente tiver com o corpo em equilíbrio, a gente não vai pegar nenhum tipo de doença, mesmo tendo contato, entendeu? Então, assim, na acupuntura, a gente vai fazer o equilíbrio do corpo para que a imunidade ela seja estimulada. Então, o corpo ele tem um processo até de autocura. Então, assim, a gente faz esse estímulo dos pontos para que o próprio organismo reaja quando ele for atacado. Ou seja, se você tiver contato com vírus, com bactérias, com fungos, com vários tipos de problemas que você pode estar pegando algum tipo de doença, se você tiver com o corpo em equilíbrio, se você tiver com tudo funcionando em perfeita forma, você não vai contrair as doenças, porque o corpo ele vai saber reagir e vai estar forte o suficiente para combater aquilo. Então, assim, a gente também atua... Oi, não te ouvi. Ele fica mais rápida, né, a agressão. Exatamente, exatamente. Agora, claro, levando em consideração tudo aquilo que já é recomendado, a questão da vitamina D, se você vê, tudo está na natureza. Então, assim, o corpo ele tem a capacidade de autocurar-se com alguns estímulos, até com os pontos do próprio corpo. A vitamina D, que a gente é capaz de absorver através da iluminação da luz do sol. Atividade física, que a gente também fortalece os sistemas do corpo, que ajuda também nessa questão da imunidade. A alimentação balanceada, se a gente se alimenta bem, a gente também consegue fortalecer o corpo. Então, tudo isso somado vai fazer com que você tenha um equilíbrio sistêmico para poder estar com a imunidade em dia, entendeu? E o organismo fortalecido. Sim. E com um paciente que, caso ele contraia, né, esse novo vírus, né, o coronavírus, né, no caso ele esteja realmente com Covid-19, ele pode se beneficiar de alguma maneira com a acupuntura também, depois de ter pego já? Totalmente. Inclusive, eu estou com um paciente de coronavírus, que mesmo sem eu ter contato direto com ele, porque a gente está fazendo em forma de teleatendimento. Então, o que acontece? Como eu falei, os pontos, eles podem ser estimulados de diversas formas. Embora a gente ache que a acupuntura, a gente liga logo a agulha, né? Acupuntura, agulha. Não necessariamente. A acupuntura, ela não é só agulha. A agulha é só uma das várias técnicas que a gente pode usar com a acupuntura, estimulando os pontos de acupuntura. Então, o paciente que já está com uma doença, que eu já, inclusive, já fiz atendimento, já estou tratando pacientes com Covid, a gente faz uma avaliação via videochamada, né? Que é o que a gente tá chamando de teleatendimento, que até na Odonto tem também, a gente conversou, não foi? Então, a gente faz um teleatendimento através de uma videochamada e vê quais são os sintomas que ele está. Porque, por exemplo, a gente tem um diagnóstico da medicina ocidental, né? No caso que seria, digamos que ele tem o coronavírus. Ok, esse é o diagnóstico da medicina alopática. Mas na medicina chinesa, a gente tem um outro tipo de diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico sindrômico. Ou seja, a gente vai aliar todos os sintomas que aquele paciente está sentindo e vai fazer um tratamento específico diferente para cada um. Porque, por exemplo, o paciente com coronavírus, ele pode ter dor, moleza no corpo, febre, ele pode ter deficiência do olfato, do paladar, ele pode ter um cansaço extremo, comprometimento pulmonar. Então, cada paciente, ele apresenta a doença de uma forma diferente, né? Então, a gente não pode tratar todo mundo igual. Então, não é assim um protocolo. Se você for para o hospital dentro da medicina alopática, você vai entrar dentro daquele protocolo que é preconizado pelos artigos científicos. Massa. Mas na medicina chinesa não é assim que funciona.
A gente primeiro precisa saber quais são os sintomas que aquele paciente específico está, até que ponto ele chegou. Por exemplo, eu já atendi o paciente que está internado no hospital, recebendo oxigenoterapia, não entubado, mas com a máscara de Venturi. E a gente consegue fazer o estímulo de alguns pontos que são específicos para ele. No caso, ele tinha sintoma de cansaço, a saturação baixa, o pulmão estava comprometido 50%, além disso, moleza no corpo, dor em algumas regiões, teve febre. Então, a gente vai fazer um tratamento específico para ele. Já atendi também outro paciente que teve o diagnóstico de coronavírus, mas estava em casa. Ele só tinha tido uma alteração de olfato paladar, febre alguns dias e moleza no corpo. Então já foi outro tipo de tratamento completamente diferente. Com a acupuntura também. Então, depois da videochamada, que eu faço a avaliação e identifico quais são os sintomas que ele está e qual é a síndrome que ele se encaixa dentro da medicina chinesa, aí sim, eu passo para ele os pontos necessários que ele vai se estimular em casa. Tá? Então, em casa ou no próprio hospital, ele vai fazer o estímulo com as próprias mãos daqueles pontos específicos, entendeu? Então, eu mostro para ele quais são os pontos, mando as fotos dos pontos para ele saber, para ele ficar acompanhando depois, e ele vai ficar estimulando diariamente aqueles pontos. Seria, no caso, o próprio paciente ou alguém para fazer nele? Veja, tem as duas opções. O próprio paciente pode fazer, e se tiver, porque a maioria fica isolado, né? Então, a maioria não tem ninguém que fique com ele. Então, ele pode fazer sem problema nenhum, certo? Então, eu faço, inclusive, passo, inclusive, pontos que estejam a alcance das suas mãos. Não posso passar ponto nas costas, por exemplo. Entendeu? Embora tenha algumas indicações, mas aí eu tento adaptar para a condição de cada um. E se ele tiver com alguém que esteja cuidando dele e que possa fazer isso, também é uma opção, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode estimular, entendeu? Muito bom. É uma novidade, né? Isso, na verdade, assim, para muita gente, né, que não imagina. Primeiro, saber que pode se fazer acupuntura você mesmo, com um profissional Isso. de atendimento lhe ajudando. E segundo, sem o uso da agulha, né? Que muita gente. Exatamente. Então, assim, muito. Engraçado que muita gente que comentava comigo, ai meu Deus, eu preciso de acupuntura porque eu tô com o meu pai teve Covid, como é que a gente faz? Eu preciso estimular ele. Na hora que eu digo, mas pode fazer em casa mesmo. Como é que você faz em casa com a agulha? Como é que passa a agulha pelo celular? Não, a gente não vai passar a agulha pelo celular. Tem outros estímulos que a gente faz que, na verdade, não é novidade esse estímulo. Esse estímulo sempre existiu. Na verdade, foi como a acupuntura foi descoberta. A acupuntura ela foi descoberta através de estímulos manuais. Os chineses eles foram apertando aqueles pontos com as próprias mãos e foram vendo que são pontos dolorosos, são pontos que influenciavam algumas coisas. Então, isso foi como a acupuntura foi descoberta. A gente está só reavivando isso. Porque aqui no Ocidente a gente só pensa acupuntura para agulha. Mas essa é uma técnica bastante utilizada, inclusive na China. Não, ótimo. E agora com o teleatendimento, né, o modo digital, que todo mundo teve que se inovar de alguma maneira, a acupuntura voltou às origens, né, na verdade. Isso, voltou às origens, exatamente. Mais do que nunca é até o super eficaz, né? Porque foi como, inclusive, foi originada, né? Então, Exatamente. uma tipo tendência que está se evoluindo ainda em experiência, né? Já é uma coisa eficaz e já usada, inclusive, no princípio, né? Isso. Inclusive, Ju, quando eu fui para a China fazer meu curso, a gente fez estágio nos hospitais lá, que lá na China a gente tem hospitais específicos só para acupuntura, sabe? E assim, totalmente diferente daqui. E a gente acabou visitando um hospital também, que é um hospital específico de massagem. É engraçado, porque eles usam a massagem, né? Que lá tem vários tipos de massagem. Por exemplo, tem a massagem Tuiná, que é uma técnica de massoterapia que a gente estimula os pontos e os canais de acupuntura com a técnica de masso. Entendeu? Serve para pessoas que têm fobia à agulha,
serve para bebês, serve para vários tipos de casos que a gente consegue atuar sem precisar usar agulha. E aí lá eles focam muito nisso. E nessa pandemia a gente acabou, no caso, para o Ocidente é uma reinvenção, é como se fosse uma coisa nova, mas na verdade é uma coisa que já foi dos primórdios. Entendi. E no caso, você está fazendo, no caso, esse teleatendimento e o paciente entra como em contato com você? Marca pelo Instagram ou você passa seu... Isso. No caso, no seu Instagram, como é que ele agenda? Isso. Veja, a gente tem o Instagram Fisiomais Recife, né, que é esse que eu estou falando, que você pode entrar em contato por direct, e aí a gente pode agendar uma consulta sem problema nenhum. Na bio também tem o telefone de contato, que a gente também pode agendar pelo WhatsApp, ou se você ainda tiver com dúvida, meu Deus, eu não sei, eu estou na dúvida, eu quero tirar mais dúvida, eu quero conversar melhor, pode também ligar para esse número e aí a gente vai ter o prazer de bater um papo com você e explicar como é que vai funcionar no seu caso. E aí a gente marca o teleatendimento a posteriori. Então, dessas 3 formas a gente pode fazer. Ah, ótimo, excelente. Então, gente, vocês que estão aí assistindo, já quem não segue, né, Fisiomais, já adiciona, começa a seguir, né? Quem estiver assistindo depois, mesmo sem ser ao vivo, pode entrar em contato com a Érica na Fisiomais. Sim. E para quem não sabe, como a Érica até falou da China, Érica é especialista em acupuntura pela Academia Internacional de Acupuntura lá em Pequim, na China. Então, assim, de acupuntura e de todas essas, né, as coisas chinesas, massoterapia, de tudo, Érica entende, viu? Então, se tem dúvida, entre em contato com ela no Instagram, né, que ela é maravilhosa, super boa pessoa. Obrigada. Obrigada, Ju. Com certeza tirar todas as dúvidas de vocês e resolver o problema de vocês. Inclusive, eu usei um teleatendimento e olha que nem foi tão oficial e formal, viu? Ela só me deu uma... E eu em casa fiz, não foi? Com limão, que ela me deu. Foi. Eu tava morrendo de dor aqui, aí ela me deu uma dicasinha rápida e eu disse, eu vou fazer, resolveu. Eu digo, imagine, eu fiquei pensando, imagine a consulta de fato, né? Porque só uma dica. Foi mesmo. Imagine a consulta. Tô doida para fazer, para relaxar. E a gente ainda usou um material extra, né? Porque assim, a gente falou que a gente pode estimular os pontos com a técnica de acupressão, que a gente chama, de apertar com a própria mão. No teu caso, eu usei até um limão para ajudar no ponto das costas, não foi? Vamos usar o limãozinho e dei a dica. Foi, que a pessoa não consegue, né? E ela já tem outras dicas. Eu disse, como é que eu vou fazer isso? Ela não tem problema. Você vai pegar o limão assim. Eu digo, meu Deus, será que isso funciona? Quando eu fiz, funcionou. Eu digo, meu Deus, que maravilha. Incrível! Então, vale super a pena. E hoje em dia, né? Mais do que nunca também digital. Érica Feitosa aqui, ó, nessa nova... Todo mundo quer de praticidade, Érica já digital. Então é ótimo. Praticidade. E é uma coisa que veio para ficar, viu, Ju? Porque assim, vai ser muito mais prático do que você pegar trânsito para ir no consultório. Tem gente que reclama que não tem tempo, que não consegue se tratar porque não tem tempo, porque tem que pegar trânsito, porque larga tarde do trabalho e tal. Então, isso digital acabou vindo para ficar. Eu acho que a gente vai mudar muita coisa nesse meio e, assim, eu acho que muitos profissionais já estão também mudando, embora a gente já está começando a retomar aos poucos, mas muita coisa que mudou por causa da pandemia vai acabar que veio para ficar, viu? Eu acho que isso é um deles. Com certeza. A distância, né, terminou tendo que a gente se reinventar para continuar com contato à distância, né? Isso, exatamente. Hoje, todo mundo quer manter esse contato mais distância possível, né? No sentido de praticidade mesmo no dia a dia. Então,
Todo mundo teve que reinventar de uma certa forma, né? Umas profissões, pelo menos que seja em metade né, do que o tratamento em si direto, mas o que puder ajudar de um modo de praticidade digital, com certeza a pandemia revolucionou e acelerou, né? Esse processo que já, Verdade. né, mas terminava que não acelerava, né? Isso, exatamente. E, Érica, me diz uma coisa, a gente falou de imunidade para a acupuntura, mas quais seriam outras doenças em si que a acupuntura poderia tratar? Além do Covid, Rapaz, ajuda eu também. sempre digo às pessoas que querem, Érica, como é que eu faço para te referenciar? Digo, gente, escuta ativa é o mais importante, porque a acupuntura serve para quase tudo. Então, assim, tem estudos que demonstram que praticamente todas as doenças que existem a gente pode tratar com acupuntura. Justamente por causa disso, porque as síndromes da acupuntura, elas são diferentes daquelas que a gente vê na medicina alopática. Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, essas doenças sistêmicas, alergia, problemas oculares, problemas de olfato, zumbido, tontura, além disso, dor, né, que na verdade a acupuntura foi conhecida no Ocidente por causa do alívio da dor. Então, muita gente procurava a acupuntura para aliviar a dor. Então, na hora que eu vi, eu achava que a acupuntura era só para dor. Muita gente fala isso para mim. E trata isso também. Muita gente chega no consultório querendo tratar dor. Eu tô com uma dor, assim, quero fazer acupuntura. E na hora da avaliação, eu descubro que, além da dor, aquela pessoa também tem um hipotireoidismo, tem uma hipertensão, tem um zumbido no ouvido esquisito, que não dá muito valor, mas que está sempre ali. Então, a gente consegue, até dentro da mesma sessão, tratar aquela dor, que era o objetivo principal dela na consulta, mas, aliado a isso, a gente também resolve ajuda nos outros problemas. Nesse zumbido, às vezes a pessoa tem problema de indigestão, refluxo, azia, prisão de ventre. Poxa, eu tenho muita prisão de ventre e às vezes a gente não imagina que aquela prisão de ventre pode estar relacionada a uma dor na coluna, por exemplo. Entendeu? Então, às vezes a gente trata a dor na coluna, se a gente tratar só pontualmente ali aquela dor na coluna, vai ajudar. Mas se a causa não for aquilo ali, se a causa for, por exemplo, uma coisa à distância, uma prisão de ventre, às vezes é uma causa emocional, às vezes é uma dor que veio de um estresse que ela teve no trabalho, ou uma briga que ela teve com o marido, e aí aquilo provocou uma questão emocional, às vezes uma síndrome do pânico, um excesso de ansiedade. Então, a acupuntura trata tudo isso. Insônia, muita gente procura acupuntura, algumas pessoas já sabem, né? Mas é importante falar, a gente tem vários tipos de insônia, então insônia também a acupuntura trata muito bem de você ter o resultado assim, muito rápido. Claro, vai variar muito de acordo de pessoa para pessoa e do que é a causa, né? Porque às vezes a insônia tem vários tipos de insônia e, consequentemente, vários tipos de causa. Então, claro, umas pessoas vão ter um tipo de resposta, outras pessoas vão ter outro, mas a gente vai conseguir ajudar em qualquer que seja o seu tipo, entendeu? Então, assim, a acupuntura tem uma vasta área de atuação. Qualquer pessoa pode fazer acupuntura, entendeu? Não tem, inclusive, nenhum tipo de contraindicação. A gente faz desde bebês até idosos, entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes a pessoa diz, mas bebê, tu faz... como é que eles deixam enfiar agulha? A gente, se for com agulha, a gente usa um tipo de agulhinha diferente. É uma agulha um pouquinho menor, mais fininha, que a pessoa mal sente que está ali. Para cólica, Como? tem cólica. Para cólica, para dor de cabeça, às vezes tem bebê que tem refluxo, que tem outros tipos de problema, a acupuntura ajuda muito. E aí, o que a gente pode fazer? Pode ser com agulha, que é uma agulha diferenciada para o bebê, mas também pode ser ensinando a própria mãe a estimular os pontos necessários em casa. Então, ela pode ali no tratamento diário do bebê, vai dar um banho, vai fazer uma coisa, tá botando para dormir, vai ali, estimula aqueles pontos que a gente passar, que seja bom para aquele problema do bebê, e a própria mãe vai estimulando. E aquilo vai aliviando. Assim, o resultado é incrível. E com bebê, com criança, o resultado é ainda mais rápido. Porque o sistema está muito mais ativo do que, por exemplo, uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa também tem um resultado muito bom. Mas no bebê, a gente fica impressionado, que é assim,
imediato, praticamente, sabe? Os resultados. E aí, problemas neurológicos, por exemplo, que tem no idoso, Alzheimer, Parkinson, AVC, a acupuntura tem uma técnica específica para tratamento de AVC. Então assim, o que não falta problema para a acupuntura tratar. A acupuntura trata de tudo. E na primeira sessão, geralmente já notam a melhora? É progressivo isso? Veja, isso vai depender também de cada patologia, né? E de cada pessoa também. Eu tenho pessoas que, por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha refluxo, gastrite, né? Azia, refluxo, há mais de 20 anos que ele tomava uma determinada medicação. E aí ele conversou comigo, eu queria fazer acupuntura para ver se melhora isso e tal. Na primeira sessão, ele já sentia uma diferença. E aí, o que foi que ele fez? Ele fez, eu vou fazer um teste. E, sem a minha... No fio. Então, deu só um pouquinho de Agora. pequenininha. Pronto. Aí ele quis fazer um teste e parou a medicação para fazer só o tratamento com acupuntura. E aí a gente fez, na primeira sessão, ele já sentiu o resultado. Na segunda sessão, ele sem medicação, ele já não estava sentindo dor nenhuma. A dor que ele tinha de gastrite, que ele tinha que tomar remédio todos os dias, que na verdade o remédio para gastrite é aquele remédio paliativo, né? Ele vai aliviar o sintoma, basicamente, mas ele não vai tratar o problema, ele não vai tratar a causa, ele não vai fazer com que você fique sem a gastrite, sem a azia, sem a dor. Ele vai tratar o sintoma, mas você vai ter que tomar ele continuamente até ad eterno, né? E com a acupuntura, não. Oi? Mascara o problema, né? Mascara, exatamente. E mascara, e você fica também, essas medicações que você toma de uso contínuo, acaba trazendo efeitos colaterais em outras regiões, em outros órgãos, né? Com a acupuntura, além de eu estar estimulando o seu próprio corpo a autocurar-se, ainda a gente não está tendo efeito colateral nenhum. Entendeu? Então, Sim. Isso é uma grande vantagem. Com certeza. E nos atendimentos presenciais, que a gente falou dos online, nos presenciais, para quem quer realmente ir, né, para até sentir esse calor humano do profissional com o paciente, não gosta tanto de fazer esse modo mais online, né, não tem tanta experiência no online até. Para quem quer ir realmente no consultório, o que foi que mudou? Porque tem muita gente com medo de sair, de ir, né? Como o profissional está agindo nesse período, né? O que é que mudou lá nos teus atendimentos presenciais? Então, a gente já voltou a atender presencial, né? Mas a gente teve que montar todo um aparato de biossegurança, né? A gente usando todos os EPIs, touca, máscara N95, face shield, fazendo toda a limpeza com álcool 70 em todo o mobiliário, além das macas também, a gente faz toda a limpeza com álcool 70. O chão, água sanitária, com a solução a 10%. Então, assim, a gente está tomando todas as precauções, tanto para a gente se proteger, como para proteger os nossos pacientes. E a gente está fazendo marcações também em horários mais espaçados, também para não haver aglomeração na recepção. Ou seja, quando um paciente chega, o outro paciente já tem saído, né, ou está saindo. Então, como a gente sempre trabalhou com hora marcada, né, também, mas dessa forma a gente está deixando um espaço um pouquinho maior também para dar tempo de fazer o processo de desinfecção, de tudo que precisa e tal, entendeu? Então, assim, toda a segurança a gente está fazendo no consultório para atender as pessoas e para proteger a gente também, né, Ju? Porque você também, como dentista, você sabe que os pacientes, eles acabam se expondo, mas a gente acaba se expondo muito mais, né? Então a gente tem que proteger todo mundo. Sim, com certeza. Então, excelente, né? É bom saber, assim, que um lugar, assim, para a questão da acupuntura, fisioterapia também, né? RPG, toda essa parte de outras especialidades, a Érica também faz na clínica dela. Então, é bom saber
pode contar com um profissional que tomou todas as medidas, confiável, um ambiente confiável para a gente também poder ir. Porque tem gente Claro. que não quer só online, né? Quer ir lá com o tempo, daqui uns 15 dias já É, começando a sair mais. Eu digo até por causa dos meus clientes, né? Quando souberam que está voltando eletivo, já ficam tudo doido para fazer as coisas. pior que é mesmo. Essa semana que a coisa abriu um pouquinho mais, o pessoal já está procurando para fazer, inclusive, tratamentos estéticos. Porque a acupuntura também trabalha. Como é? O primeiro dia do eletivo, a gente já tem botox marcado amanhã. Pois é, mulher, não é? Essa semana, o pessoal que queria tratamento estético, que não estava marcando, já marcou. Desde a semana passada, na verdade. Então, assim, na acupuntura, a gente consegue também fazer tratamentos estéticos, como, por exemplo, redução de gordura localizada, a gente reduz diâmetro de barriga, de quadril, a parte de calvície. A gente faz nascer cabelo de forma natural, sem implante, sem nada. Então, eu tenho resultados incríveis. Quem tiver curiosidade, me procura, que eu mostro, inclusive, as fotos das pessoas, lógico, que autorizaram, né? Então, assim, para tratamento de acne, de ruga, de linha de expressão, todos, melasma. Então, assim, tudo isso a acupuntura pode tratar também. Entendeu? E aí o pessoal já está procurando. Ai, meu Deus, eu engordei na pandemia, Érica, me salva, eu quero tirar as gordurinhas. A acupuntura ajuda nisso também, emagrecimento. Impressionante. Impressionante a quantidade de como é vasto, né? A questão de problemas, tanto estéticos como funcional, que a acupuntura trata. É impressionante. Isso. Se tiver mais interesse sobre esse assunto, natural, de forma natural, sem uso de medicação, né? Você corrigir tanto parte funcional como estética, conheçam mais, estudem mais sobre a acupuntura, que é assim um assunto realmente muito interessante. E no Instagram de Érica tem muita coisa. Eu fiquei impressionada com a parte da calvície. Eu já venho acompanhando a Fisiomais, venho acompanhando o trabalho de Érica, profissional super competente, já venho acompanhando, por isso que eu trouxe aqui para vocês para a live. Então, assim, obrigada. Os resultados na parte estética, na parte de calvície, né? Nessa parte de gordura localizada. Além de tudo isso que ela falou, né? Que eu conheço várias pessoas que já foram, e eu mesmo, nessa questão de dor, de muscular, toda essa parte que ela trata, mas a questão estética e de calvície também é impressionante o trabalho que ela faz. Então, assim, vale Obrigada, Ju. Inclusive, deixa eu dizer uma novidade para quem tiver curiosidade com outras coisas que a gente tem lá na Fisiomais. Eu fiz um canal no YouTube. Eu não sou muito de blogueiragem, não. Mas, assim, na pandemia a gente acaba se reinventando. E, assim, a gente viu a necessidade de levar conhecimento às pessoas. Então, assim, como eu consigo atuar em várias frentes de trabalho, então eu decidi que essas nossas lives eu fiz com você, fiz aqui, fiz no meu canal também, fiz com outras pessoas sobre outros assuntos muito interessantes. Eu estou colocando no canal do YouTube. Então, quem tiver curiosidade para assistir as outras lives e saber um pouquinho mais sobre outros tratamentos, no canal do YouTube Fisiomais Recife, também da mesma forma do Instagram e no YouTube, se inscreve, compartilha, você vai estar recebendo conteúdo semanal sobre várias coisas que a gente pode estar atuando dentro da fisioterapia, dentro da acupuntura, RPG, reabilitação vestibular, uma infinidade de coisas. É um canal específico direcionado para a saúde. Então, quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a Fisiomais, entra lá no nosso canal do YouTube, que vocês vão ver muita coisa bacana. Ótimo. Então vamos lá, gente, se inscrever no canal de Érica, né, na Fisiomais Recife. E espero que vocês que estejam aqui com a gente já sejam inscritos no da Dental Santé também, no nosso YouTube. Com certeza. Acompanhe as nossas lives que a gente faz aqui toda semana. A Érica também faz bastante live no dela toda semana. Então, assim, é só conteúdo cada vez
mais perto de vocês, de uma maneira mais prática, mais didática, para realmente ajudar na decisão e vocês saberem realmente os tratamentos, as consequências, as indicações, contraindicações que tem, né? Porque eu acredito que hoje em dia todo mundo estuda mais antes de fazer algum tipo de procedimento, então é importantíssimo realmente estar sabendo, estar conhecendo o que você vai fazer, o profissional que você vai fazer. Então, o Isso. ambiente, a estrutura, né? A segurança que esse profissional traz é super importante. A biossegurança agora falando, né, na questão de esterilização, Sim, mais do que verdade. então, é importantíssimo vocês estarem sabendo aonde está escolhendo para ser feito tanto procedimento estético como em relação à saúde, né? Verdade, Ju. E, Érica, me diga uma coisa, para a gente fechar, tem algumas dicas que a gente, como leigo, sem ser especialista na área, pode fazer em casa para melhorar a nossa questão de imunidade? Tem sim, Ju. Ó, eu tenho algumas dicas. Só pensa em imunidade hoje na cabeça. Pronto, eu tenho algumas dicas de imunidade para o que você pode estimular em casa, alguns pontinhos, tá? Que vão ajudar a acelerar o processo fazer o equilíbrio do corpo que a gente falou no início, né? Um dos pontos que eu tenho para falar, que é o que eu acho, eu chamo que ele é o Coringa, é o IG4, que ele está exatamente aqui. Se você descer sua mão aqui, ó, você consegue pegar ele. Na grande maioria das pessoas, ele é um pouco dolorido. Exatamente, Ju. Ele é Doeu. um pouco dolorido, não é? Então, você vai estimular ele, ó, fazendo um movimento circular. Não Hum, precisa apertar com força para doer, não, tá? Você pode apertar discretamente. Você vai perceber que ele é dolorido, mas não aperta para doer. Aperta um pouquinho mais leve, faz os movimentos circulares, mais ou menos por 1 minuto, tá? E aí você pode fazer nas duas mãos. hum, Mesmo ponto nas duas mãos, tá? Por 1 minuto em cada lado, certo? hum. Outro pontinho que eu gosto muito é este daqui, no dorso da mão, bem na linha onde tem o punho, na linha do punho, dá pra ver, Ju? Tá. Pronto. Na linha do punho, no meio, você vai ver que tem uma depressãozinha, bem no meinho, tem um buraquinho. Tá sentindo? Um pouquinho mais pra cima, Ju. Um pouquinho mais pra tua mão. Tem um buraquinho aqui, ó, tá vendo? Não aperta com força, não, mulher. Tô, Isso. sim. É doloridinho, né? Tá precisando estimular. Esse doloridinho é quando a gente tá precisando, quando o ponto precisa ser estimulado. Mas lembrando que não é para sentir dor. Você não vai apertar a ponto de ficar sentindo ali aquela dor. Você vai identificar o ponto e vai fazer a massagenzinha circular ali. Pode ser para um lado ou para o outro. Mais ou menos 1 minutinho dos dois lados, aqui e aqui. Sim. Esse ponto ele também ajuda muito no metabolismo. Então, para pessoas que têm dificuldade de metabolismo, que acaba gerando também um problema para a imunidade, porque na hora que o seu metabolismo não funciona bem, o seu corpo ele não está em equilíbrio, então ajuda muito na imunidade também. Esses dois pontos foram os que eu quis deixar aqui para vocês, porque são pontos fáceis de achar. Claro que pelo corpo tem uma infinidade, mas são pontos fáceis de achar e pontos fáceis da gente estimular em qualquer lugar. Estou trabalhando aqui, estou lendo um artigo científico, por exemplo, eu posso estar ali estimulando aquele pontinho. Só cuidado para não perder a noção do tempo e ficar muito tempo ali estimulando e acabar ficando dolorido. Cuidado. E no caso, seria para imunidade, esses dois. Para a imunidade, isso, para a imunidade. Ótimo. Que bom. Então, olhe, uma dica importantíssima essa. A partir de hoje, É, ó, 1 minutinho, né, para melhorar. todo dia, dos dois lados, exatamente, vai ajudar. Uma Como?
Lembrando de Érica Feitosa na hora. Isso, lembrando de mim. E qualquer dúvida, entre em contato que a gente sana aí, que precisar. Com certeza. Deixa eu ativar aqui os comentários. Foi ótima essa live. Obrigada, Ju, Cris. eu queria convidar também o pessoal. Amanhã eu vou estar fazendo uma live no meu canal, Fiz Mais Recife, sobre prevenção de atletas. A fisioterapia na prevenção de lesões nos atletas amadores e profissionais. Quem quiser assistir amanhã às 15 horas lá no Fiz Mais Recife. No canal de Érica no Instagram, né? Fiz eu mais Recife. Isso. Uma live excelente. E aqui também abri agora os comentários. Vocês têm alguma dúvida, gente? Se tiverem, pode colocar aqui, que ainda temos um tempinho, né, para Érica tirar algumas dúvidas. Então, se quiser, coloca aqui nos comentários. Qualquer coisa, essa live vai ficar no nosso IGTV, né? Também tá ficando salva, que é fica mais do que um dia. Então, quem não viu, algum familiar, amigo que não viu, pode compartilhar, né, para que realmente eles vejam, né, tá lá no nosso canal. E qualquer dúvida também pode entrar em contato com a Érica da Fisiomais Recife, né, diretamente com ela. Eu tenho certeza que ela vai estar super aberta para ajudar cada um de vocês. Com certeza. Né? Também podem aqui no nosso canal também perguntar alguma dúvida no Instagram, se não entrar em contato direto com a Érica, mas é bem acessível hoje em dia no Instagram, todo mundo seguir a Érica, né? E se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer, que temos 5 minutinhos finais para perguntas. Tem aí Vivi perguntando alguma dica para estimular a região lombar. Ótima pergunta, Vivi. Veja, na própria região lombar, tem um ponto que dá para você estimular. E se você pegar na linha da cintura, você pega assim do ladinho da sua cintura e você vai até a vértebra. Chegando lá na vértebra, você vai contar 2 dedos para o lado. Você bota assim os dedinhos, digamos, a sua coluna está aqui, aí você bota os dedinhos assim do lado e você vai pegar esse pontinho aqui, tá? Então, na linha da cintura, você vai chegar até a coluna, aí você vai achar a pontinha da coluna. Aí a pontinha tá aqui, você pega 2 dedos e estimula aqui, certo? Deu para entender? Sim. Estimula dos 2 lados, sempre dos 2 lados, tá? Também 1 minutinho, movimento circular, não precisa fazer força, não precisa sentir dor. Movimentos leves, mas pelo menos estimulando ali 1 minutinho dos 2 lados. Esse é um ponto básico da região lombar. Lembrando que não é um tratamento, tá? Porque, assim, a gente tem que ver o que é que está acontecendo, o que é que está causando essa dor, se é uma hernia de disco, se é simplesmente uma má postura, ou uma coisa que você fica muito tempo em pé, ou muito tempo sentada. A gente tem que identificar o que é que está acontecendo, às vezes é muscular. E aí a gente consegue fazer um tratamento mais sério se a gente conversar. Mas esse ponto, ele é básico, ele serve para qualquer tipo de dor lombar, também associado a outros. Entendeu? Muito bom. E para hoje em dia, Érica, qual a dica que você dá, só para fechar, né? E se tiverem mais um tempinho, então, hoje em dia, a postura em celular e em computador, qual a dica que você dá, assim? Ixi, Maria, isso é assunto para uma live inteira, viu, mulher? Live. Já tá Pronto, aí. vamos marcar. Pronto, marcada. Porque, assim, tem que realmente... São muitos detalhes para ver. Assim, eu vou dar só uma dica, que o celular, que é o que a gente acaba ficando mais, que é até mais fácil de falar aqui. Isso, mas assim, sempre lembrando que a dica principal, muita gente que usa o celular, deixa eu pegar aqui um celular, muita gente usa o celular assim, né? Escrevendo com a cabeça para baixo. A probabilidade da cervical, você ficar com dor na cervical, é enorme. Então, sempre que puder, o ideal é sempre mesmo. Levanta o celular na altura do teu olho.
tá? Então, se você precisar mexer no celular, o celular tá aqui. Ah, mas o meu braço cansa. Braço cansou, é hora de largar o celular. Entendeu? Já para você não ficar muito tempo mesmo no celular, porque isso vai provocar dor. Eu já peguei paciente com dor aqui, ó. Ah, doutora, eu tô com uma dor estranha nesse dedo, uma dor, uma dor, uma dor. Quando foi ver como é que você faz celular? O tempo todo o celular aqui, ó. Quando a gente viu, o problema era que ela passava o dia inteiro passando mensagem no celular com o dedo lá. Então, assim, tem problemas que a gente também tem que sanar mudando um pouquinho nossos hábitos. Sim. Então, a dica é, coloca o celular na direção, na linha do teu olho e usa o tempo que você precisar. A mão começou a cansar, você não descansa aqui não. Deixa o celular um pouquinho, é a hora de dar aquele tempinho de celular, passar ali um tempo sem olhar, depois você volta, vai ser a hora que teu braço descansou, e aí tudo bem. Mas vamos marcar uma live só para isso, que tem muita coisa para falar, viu? Topo, porque assim, é um assunto, né, que muita gente eu sei que sofre disso, que eu passei por isso. Então, assim, sei que é um assunto super esclarecido, vai ajudar bastante, muita gente que hoje em dia, né, realmente tá, né, tão assim no dia a dia de tecnologia, de celular, de computador, inclusive por esse meio Verdade. aí a gente termina ficando muito escravo disso, né? E hoje em dia ninguém consegue Verdade. trabalho tudo. É. Então, com certeza vai ser uma live excelente essa. Então já Vamos marcar, vamos marcar. tá. Érica, obrigada. Obrigada, Alessandro. Alessandro tá aí falando. Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigada pela presença. Obrigada também, Érica Feitosa, por mais essa noite de conteúdo, né? Super esclarecedor, interessante, né? Tenho certeza Eu que agradeço. ficou aqui com a gente foi realmente surpreendido, foi realmente brindado, né, com esse conteúdo, foi realmente um aprendizado para quem ficou aqui com a gente, né? Tenho certeza que vai usar. Obrigada. E espero que usem. Por essa noite. E vai ficar gravada, né? Quem quiser pode assistir conosco também depois, né, no nosso canal. Vai ficar no IGTV da Dental Santé e eu vou colocar lá também no YouTube, no canal da Fisia Mais Recife. Pronto, ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Qualquer dúvida, entre em contato com a Érica da Fisio Mais Recife, que ela vai estar aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Com certeza. Obrigada, Ju, pelo convite. Um beijo grande para você. Ótimo, obrigada mesmo. Parabéns, foi ótimo. Obrigada. Tchau. Não. Gente, então vou deixar salvo aqui. Obrigada por mais uma noite de live. Adoro estar aqui com vocês, né? E até próxima semana com mais uma live aqui no nosso canal do Dental Santé, um canal de saúde e estética para você. Um beijão. Tchau, tchau.